Você precisa ter uma estratégia. Muitas das nossas deficiências e nossos grandes erros poderiam ser evitados se tivéssemos tido um planejamento anterior, uma estratégia. O exército atacar o seu inimigo, ele prepara toda uma estratégia de guerra. Quando está acontecendo uma ameaça de nível morte, né, de nível máximo que diz respeito à sua vida, a gente não consegue ter tanta clareza de raciocínio para examinar as coisas com cuidado, porque você já entra em estado de desespero. Você precisa salvar sua vida, tem pessoas que dependem de você e você está ali naquele desespero para resolver aquela situação. Primeiro ponto, o desespero trazer um transtorno gigantesco dentro daquilo que você precisa fazer. Que a sabedoria, ela precisa ser pautada em paz de espírito. Muito contraditório, né? Como você vai ter paz de espírito dentro de uma situação avassaladora, dentro de uma situação que está exigindo de você um desespero? Só que todas as vezes que Jesus estava em situações de grande desespero, tempestades e risco de morte, ele se mostrou calmo. Ele tinha uma paz que excedia o entendimento racional do que estava acontecendo naquele momento. E isso é o fruto do Espírito. Isso é algo que podemos desfrutar em Deus, mas é muito difícil de acessar, é muito difícil de alcançar, porque isso você vai tendo com a prática da sua caminhada com Ele, da sua entrega a Ele, do seu ato de confiar nele acima daquilo que a sua limitação está enxergando como impossível. Uma pessoa que me chama muita atenção pela sua história extraordinária bíblica foi a rainha Esther. Ela, para mim, é uma das mulheres mais corajosas. Tive o privilégio de ler e conhecer a história, mas não só pela questão da coragem. Não é sobre isso que ela me chama mais atenção, e sim a estratégia que ela teve. A sabedoria que ela teve de arquitetar todo um contexto para algo que ela desejava que acontecesse. Sendo que todas as circunstâncias não estavam favoráveis a ela, a rainha, ela estava em um momento desesperador, tanto que ela fala, quando o primo dela fala, olha, talvez para essa hora você foi chamada por rainha, porque Deus não está muito interessado, né, apenas no nosso status social, no nosso glamour, na nossa aparência, na nossa grande riqueza que a gente conquistou, ou etc. Ele vai nos colocar em determinadas situações para que o nome dele seja glorificado, para que o propósito seja cumprido. Não é sobre o meu bem-estar, sabe? É sobre a causa que eu estou inserido ali. É sobre você ter algo que vai além de você mesmo. Você não está lutando por você apenas. Você está lutando por algo maior que você. Isso é o que eu acho extremamente lindo na Rainha Esther. Ela poderia se omitir dessa situação, porque ela estava numa posição de rainha, resguardada, aparentemente protegida. Ela tinha o amor do rei, o rei a amava, ela estava numa posição privilegiada. Só que isso fala sobre a essência de Esther. Isso fala sobre o algo a mais. Por isso que uma aparência bonita, ela pode até te dar acesso a entrar no palácio. Ela pode te dar acesso a se tornar uma rainha. Porque muitas pessoas, elas vão olhar apenas a aparência. Muitas pessoas no nosso mundo, no nosso contexto atual, né, vai valorizar mais a aparência. Porém, Deus é aquele que ele vê além do que está fora, além da capa, ele vê o coração, ele vê a sua intenção, ele sabe quem você é de fato na essência. Mas a aparência, ela não é uma coisa descartável, sabe? Ela é importante, hoje eu tenho entendimento disso. Só que a aparência é só a cereja do bolo. Então ninguém vai querer, ou a cobertura, né? Ninguém vai comprar um bolo, é muito bonito, você quer pra foto, você quer pra registrar aquele momento que ele tem uma aparência bonita. Mas quem vai comer só glacê? Quem vai comer só a aparência ali de fora? As pessoas querem cortar
e ver o bolo. E quando cortaram, quando veio a situação onde cortaram a rainha Esther, tiraram a capa, encontraram um bolo fenomenal. E é disso que eu estou falando. Seja uma mulher fenomenal. Seja alguém que tem conteúdo por dentro. Seja alguém que, assim, por fora você é maravilhosa. Mas quando te olha por dentro, encontra riquezas maiores, extremamente maiores do que aquilo que consegue enxergar por dentro. Não só uma mulher como um homem. Seja alguém que não é apenas uma bolha de sabão que poca, puf, tem nada dentro. Isso é muito feio. Seja alguém que tenha riquezas incontestáveis, extraordinárias dentro do seu interior. Porque isso ninguém pode tirar de você. O tempo vai chegar e a aparência ela vai começar a se desfazer. Mas do seu interior, se do seu interior fluir um rio, um manancial, uma riqueza que, sabe, que não é perecível, valoriza isso, entenda isso, granjeie isso. Vamos lá, estratégia, né? Ela possuía muita beleza física, mas a sua maior riqueza estava no seu interior. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando o desespero bateu na porta dela, ela tinha algo para entregar. Só que ela não ficou à espreita de depender apenas do que ela tinha. Ela foi para a fonte. Ela foi buscar de Deus, do superior a ela. Quando nós confiamos apenas na nossa própria força, nós vamos enxergar a nossa vulnerabilidade, vamos enxergar quão pequenos somos, vamos enxergar quão limitados somos. A pandemia veio para mostrar isso ao mundo. Todos estávamos com nossos planos, todos tínhamos tantos afazeres, tantas coisas para resolver e tivemos que dar uma pausa que não tivemos escolha de dizer, eu não vou pausar. A gente fala sobre controle, não temos o controle do mundo, não temos o controle da vida. Nós somos um grão de areia num universo gigantesco e um grão de areia ainda estou dizendo muito, porque nós não sabemos, sabe? Nós não temos todo o conhecimento, por mais que a ciência tenha se avançado, etc. Nós não temos. E eu já me contentei com isso. Eu me contento em saber que o meu Deus, o soberano Senhor dos Senhores, Ele já viu meu futuro. Ele sabe os pensamentos que Ele tem para mim são bons. E Ele está preparando tudo para mim. Eu só preciso fazer a minha parte. Eu só preciso me contentar com o que eu posso fazer hoje e agora. Só que esse ato de Esther, de ser pobre de espírito, né? O que é essa pobreza de espírito? Eu reconhecer, é o reconhecimento de que eu não posso fazer tudo, de que eu não sou soberana, de que eu tenho as minhas limitações. E justamente na hora que eu enxergo isso, é que eu me torno forte. Porque quando eu entendo a minha limitação, eu tiro essa capa de vaidade, que eu não estou falando de aparência, eu estou falando da vaidade de me enxergar como superior. Que você vai ver mais na frente, como a gente vai falar, que foi a ruína de Amon. Você enxerga que você é fraco, é aí que você se torna forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza e também porque você tira esses entulhos que a vaidade ela traz. Sabe quando você precisa fazer uma tarefa e você precisa de concentração? Eu tenho um TDAH, então eu sei bem o que é isso. Você precisa de total concentração para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você vai estudar. E como que você vai estudar? Se você tá com o celular chegando notificação o tempo inteiro, ali acesso o seu lugar que você deveria ter neutralizado.
aquilo que você devia ter resguardado, colocado uma muralha de proteção às distrações. Somos o tempo inteiro bombardeado por distrações. Essa pobreza espiritual começa onde você entende que você não tem tudo. Quando você não tem tudo, você precisa buscar algo superior a você. E nessa busca de ter algo superior a você, vai falar sobre o jejum. Gente, jejum é uma coisa bíblica, mas eu descobri que também é algo que a ciência comprovadamente enxerga como benefício para você. Estamos numa sociedade, numa geração que é movida por dopamina. O que o jejum, na ciência, fala sobre o jejum de dopamina, que é justamente você ficar sem a sua droga de escolha, sem aquilo que, por exemplo, eu tenho vício em café. Então eu tenho que ficar uma semana sem café, isso vai me gerar abstinência, dor de cabeça, eu vou ficar irritada, mas depois isso vai passar. E eu posso trocar o café por um chá. Mas como eu fiz a escolha de tomar um café, eu vou continuar com o café. Mas eu não quero que isso me domine, entende? Quando você decide algo, você pode conquistar aquilo, porque somos seres adaptáveis. E nos adaptamos, por mais que pareça que não. Voltando na Rainha Esther. Ela fez um ato de jejum. E o jejum dela foi de alimento. Ela ficou 3 dias sem comer. E ela fez isso. Ela falou pro primo dela fazer e falou para todo o povo fazer. Nesse tempo, gente, antes eu pensava que o jejum era algo que eu fazia para que Deus me respondesse, para que Deus visse o quanto eu estava ali empobrecida, né? Olha como que eu estou sofrendo e o Senhor vai vir e vai me atender. Mas não, o jejum é justamente para que eu me esvazie de mim. É uma limpeza, é um detox. Melhor palavra não tinha. É um detox mental, espiritual. É um detox de tantas coisas, de tantas informações. Porque se você só faz um jejum de comida, não vai ter muito resultado, né? A gente faz jejum para fazer um exame, a gente faz jejum para tantas outras coisas. Quando você faz um jejum intencional, onde você está ali, né, se alimentando da fonte da palavra, onde você está orando, onde você está se consagrando, se tirando as distrações de Netflix, celular, redes sociais, e você realmente tem aquele momento ali a sós com Deus, buscando o seu elevo espiritual, isso realmente transforma a sua vida. Você começa a ver coisas que antes, com a poluição de informação, de distração, você não tinha um conhecimento de si mesmo. E aí, aquele excesso vai sendo neutralizado, né? Aquele lixo, aquela toxina vai saindo e você vai conseguindo enxergar coisas que você precisa enxergar em você mesmo e melhorar em você mesmo. Você entenda que não é aquilo que te domina, mas é você quem domina aquilo. E quando a gente fala, poxa, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu oro, eu tô buscando a direção de Deus para algo, coisas tão importantes na minha vida e eu não consigo ouvir. Deve ser porque você está muito cheio de você. E toda vez que o Espírito Santo tenta falar, a voz dele fica tão baixinha e perdida no meio de tantas vozes que você não consegue, de fato, ouvi-lo. Mas ele fala. Só que ele precisa que os seus ouvidos estejam sensíveis. E depois que aconteceu esse detox, né? Ela teve uma coisa que eu amo, que fala lá em Provérbios, me dá a capacidade de tomar decisões certas. E aqui vem o ouro. Vem a coisa mais extraordinária que eu já vi. Eu ficava me perguntando toda vez que eu li a história de Esther, por que raios que o parta, ela fez 2 jantares depois de já ter tido acesso ao rei, porque foi assim, né? Ela estava com panos, né, de saco, que era um gesto da época de humilhação e uma renúncia, né? Você conseguia de fato ali estar em um tempo de estar desprovida da sua própria beleza, de alimento, que é a sua base sólida para viver, de tudo. Era um tempo de realmente humilhação mesmo diante de Deus, que ela entendia o tempo de cada coisa. Muitas vezes a gente não sabe discernir o tempo. E você usa roupa de inverno no verão escaldante, aquele deslocamento, você não consegue
se discernir em que estação você está. Só que a rainha Esté, ela sabia a estação dela. E ela entendeu que aquele tempo detox. Depois disso, ela precisava elevar novamente. E como que a gente eleva a nossa autoestima? Com autocuidado, né? Ela vestiu novamente as suas vestes reais. Porque aquele tempo que ela estava se humilhando, não foi alguém que humilhou ela, foi ela. E é diferente quando uma pessoa de fora te humilha e quando você se humilha. Para Deus vale quando você se humilha. Porque sobre o outro você não tem controle. Quando ela sai daquele tempo de humilhação, ela entende que ela é uma rainha, mas ela pode se esvaziar. Não é porque é uma rainha que ela é melhor do que ninguém. Isso foi algo que a fez voltar a quem ela é de fato. Só que ela entende quem ela é. Ela é uma rainha. Então ela se veste novamente com suas vestes reais. E ela não deixou de ser quando ela tirou, mas ela coloca novamente os adereços de uma aparência de rainha. Ela continua sendo rainha, mas ela não tem aparência de rainha. Quando ela sai do detox, ela entra novamente na aparência de rainha. E muitas das vezes, quando estamos em crise, em momentos de dor, em situações terríveis, nós não temos ânimo para se arrumar, para colocar adornos, para se valorizar, se amar, ter esse autocuidado. Eu falo que o autocuidado é só a ponta do iceberg. Porém, você precisa dessa ponta, sabe? É a forma que você está se vendo e a forma que os outros vão te ver. Quando eu começo o meu dia e eu me arrumo, eu enxergo uma mulher de alto valor. Eu enxergo ali uma pessoa que tem um potencial para fazer um dia incrível. Eu enxergo uma pessoa que está ali com autoridade para tomar decisões. Eu enxergo uma mulher que está pronta para os desafios, para a vida, para o que vier. Sabe quando você está ali de pijama, já é meio-dia, e você tem que correr porque chegou uma entrega, chegou uma emergência, você tem que resolver uma coisa na rua, alguém passou mal, e você está ali despreparada. Ah, socorro, o que eu vou fazer? Tem que me trocar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou então você sai do jeito que você tá. E a reação, sua própria reação é ficar assim, meu Deus do céu, que caos. Porque você não é sobre os outros. Você se enxerga de uma forma diminuída. Então, como que você vai resolver? Como que você vai se posicionar? Como que você vai se colocar diante das situações que você tem que se colocar? Se você já está se diminuindo, se você já está tirando ali o seu próprio valor. E muitas vezes a gente espera que o outro nos valide, sendo que nós fomos os primeiros a desprezar o nosso valor. Então, entender a estação que você tá faz toda a diferença. Existe um tempo para todas as coisas. Esther entendia isso. Quando ela terminou aquele processo de detox, de reconhecimento de quem ela era em Deus e que ela precisava do auxílio do Senhor, ela se veste novamente com a sua autoridade de rainha. Depois desse processo, ela foi lindamente, né, para a presença do rei. E naquela época só podia falar com o rei se o rei estendesse o cetro. A autorização por ser uma mulher na época, e mesmo que ela fosse rainha, ela estava numa condição de ela ser uma mulher e que ela tinha que ter a autorização do rei para entrar na sala do rei. E o rei já tinha 30 dias que não chamava ela. A urgência que chamava Esté era que todo o povo dela tinha sido condenado à morte por um homem que era muito orgulhoso. Não só o primo dela foi condenado por não querer se curvar diante do Amã, mas todo o povo dela também entraria, né, no massacre por conta de um capricho, por conta de um orgulho, por conta de uma vaidade. O verbo já vem me falar que orgulho precede a ruína, ou seja, orgulho, ele é certo que ele vai te levar à ruína, é certo que ele vai te levar de um despenhadeiro e você vai cair e morrer. Porque com orgulho você fica cego. E foi exatamente o que aconteceu na história. Vamos lá. Ela foi sem ser chamada. Isso era um grande absurdo, né?
Então, já era um primeiro erro. Mas se o rei estendesse, ela estava ali livre para externar aquilo que ela precisava, porque ela foi ali porque ela precisava falar com ele. Mas o que mais me intriga e que eu sempre ficava perguntando, gente, por que quando o rei estendeu o cetro, ela não falou o que ela tinha? No meu desespero, Cassiane, eu iria desentulhar, vomitar toda a minha situação, todo o meu desespero, tudo o que estava acontecendo e como que eu estava desesperada, todo mundo ia morrer, eu ia morrer. Como assim você vai morrer? Porque eu sou judia, porque vai acontecer um desastre, eu vou morrer, tá tudo acabado. Mas é o que ela faz? Não, eu vim aqui. Não, o desastre, o mundo tá se acabando ali, tá se acabando aqui. Aí o que ela faz aqui? Porque eu queria convidar o rei e Amã para um jantar. Eu lendo assim. Ok. Eu queria convidar o rei e Amã para um jantar. Gente, isso foi totalmente inesperado para mim. Como assim ela vai fazer um jantar no meio de uma guerra, no meio de um caos? Ai, queridos, quando a gente entende a estratégia, a gente fica muito mais forte. O desespero, ele tomaria de Esté essa postura e talvez ela chegasse lá no reinado descabelada, parecendo uma louca, e o rei só iria olhar para aquela situação e ia ficar assim, gente, por que ela veio me desautorizar? Olha só a cena que ela tá fazendo. Poderia botar tudo a perder. Como ela tinha sensatez, ela tinha equilíbrio na sua fala. A evolução, a nossa evolução é quando eu estou querendo soltar um balde de grito, se esvazia de você. Você não age por impulso, você não age segundo aquilo que você agiria normalmente. Você está, literalmente, você se esvaziou. E nesse momento, a estratégia, ela já está ali agindo por você. Então, o que ela fez? A Bíblia não fala que foi por isso, mas eu tive esse discernimento lendo. Como assim? Ela fez um jantar e no jantar foi maravilhoso, ela simplesmente não fala de novo e pede para fazer outro jantar. E a minha ansiedade já estaria gritando, né? Já seria um caos, mas ela simplesmente tem paciência, outro fruto do espírito. Ela tem paciência, discernimento, ela tem temperança e equilíbrio no meio do caos, tá? Eu não tô falando de uma situação normal, porque às vezes uma coisa pequena a gente já tá se descabelando. Imagine numa situação dessa. Então, ela simplesmente continua ali e pede pro rei fazer outro jantar. No segundo jantar é que ela vai contar a situação que ela está vivendo. Só que nesse segundo jantar, o que aconteceu? Naamã, ele fez tudo aquilo por vaidade, por orgulho. Friamente, tá? Ele ia matar todo um povo friamente, porque ele simplesmente desejava ser aclamado e ele não estava recebendo essa honra. Ele não era o rei, mas ele queria, né? Ele estava num lugar de honra. Então eu tenho esse direito e eu vou fazer o que for necessário até, assim, um ato terrível para eu atingir meu objetivo. Então aqui eu só vou falar um alerta, cuidado com aquilo que você faz em nome do seu orgulho, em nome da sua vaidade, em nome da prepotência que todos nós seres humanos temos. Precisamos tá ali tirando, né, essas plantas ruins, matando ela e alimentando as plantas boas. Porque ninguém é bom, gente. Não pense que a rainha era uma pessoa maravilhosa. Ela só cumpriu o que ela tinha para fazer porque ela evoluiu em Deus e como pessoa. Então, o que aconteceu com Naamã? Por que ele trouxe o próprio orgulho, a própria vaidade dele, ele trouxe a ruína dele? Porque ele ficou cego. Ele não conseguia enxergar, ele só conseguia ver os holofotes, o brilho, o glamour, né? Que foi o que eu falei anteriormente. Estela ela já era uma rainha, ela já tinha esse glamour, mas ela não se perdeu. Ela não se perdeu de quem ela era, da essência dela, porque ela tinha chegado num lugar de honra, porque ela agora tinha dinheiro, porque agora ela tinha poder, porque ela se manteve na essência dela, quem ela era, de fato. E aí, isso é o que difere, né?
um do outro. Que Esther fez os 2 jantares, somente o rei e a Amã e a rainha foram convidados. Ou seja, isso fez os olhos de Naamã assim... Gente! Não, porque a rainha solicitou um jantar. E adivinha quem vai estar lá? Somente ela e o rei. E adivinha quem seria a terceira pessoa mais honrada, mais privilegiada de todo o reinado que vai estar nesse banquete? Eu. Gente, mas é muita coisa, é muito privilégio pra mim, sabe? Como que eu sou o cara, né? Eu sou incrível e com certeza agora o meu reconhecimento tem vindo. E como ele estava assim tão anestesiado lá pelo orgulho e pela vaidade dele, ele não enxergou, ele nem pressupôs que aquilo era contra ele. Então ele não se precaveu, ele não estava na defensiva, ele estava totalmente favorável. Ele estava em desvantagem nesse momento, porque é isso que o orgulho faz. E aí, quando a rainha teve no segundo jantar, ela falou o que estava acontecendo. E o rei saiu para fora, para a varanda que tinha assim, né? Tava no palácio, aí foi para a varanda enfurecido, que ele não acreditou no que estava acontecendo. Tal. E aí, quando ele volta, tá lá Naamã chorando, desesperado. Não sei se estava chorando, né? Tava lá Naamã desesperado aos pés da rainha, pedindo por misericórdia. Porém, tem algo que é um fato, né, gente? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você não se arrepende de verdade, só vai ter a condenação. E mesmo quando você tem um arrependimento, você vai colher aquilo que você plantou. Isso é um fato. Se eu plantei banana, eu não vou colher manga. E ele plantou essa destruição e ele colheu. Enfim, resumindo a história toda. Aquilo que era para ela e para o povo dela voltou para quem fez o mal. E isso me faz, para finalizar o vídeo, enxergar um outro ponto, que é o quê? Não fique tentando se justificar. Não fique, é porque eu vou me vingar, porque fizeram isso, olha como que foram horríveis. Gente, Deus, Ele está vendo tudo. Ele ouve as conversas que você não ouve. Ele entende, Ele vê aquilo que você não vê. Ele é justo. A justiça virá no tempo certo. E se não vir, aos seus olhos não veio, né? Não fique com esse rancor, com essa coisa fulminando no seu coração, porque quem está se destruindo é você. Saiba que o que o homem plantou, ele vai colher. Porque Deus, ele não se faz escarnecer. Deixa esse passado para trás, vira essa página, recomeça, creia que o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Ele é o Deus do universo. O seu trabalho é descansar, confiar no Senhor e ter a estratégia. Porque isso não foi um anjo que desceu para Esther e falou, olha, você vai fazer 2 jantares. É assim, assim, assado que você tem que fazer. Essa estratégia veio dela. Depois dela ter se esvaziado, ela teve o direcionamento, ela tem a capacidade de tomar direções certas. Você sabe usar as estratégias, você começa a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. E uma coisa que estava totalmente ali, desesperadora, começa a se encaixar harmonicamente. Começa a ter sentido, você começa a encontrar, olha essa ponta aqui que eu não estava vendo, olha esse lado aqui tem ligação com esse daqui. Aquela coisa que eu ouvia 100 anos atrás faz sentido aqui agora. Confia em Deus, descansa e melhor. Você sabe o que fazer. Isso é para poucos, tá? Tchau, até o próximo vídeo.